galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Igor. Esses dias o Seção 4 postou um vídeo em defesa da Titi, falando que a Titi ser chata era algo bem natural, que é porque ela era mãe, dando meio a entender que a fanbase pega no pé da Titi. E eu não concordo. Pra mim, a Titi é a humana mais chata do anime. E isso eu vou provar pra você no vídeo de hoje. Portanto, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para novos vídeos e compartilhe esse vídeo com aqueles seus amigos que também são fãs de Dragon Ball. Tendo dito isso, vamos para mais uma Análise Z. Cara, e é o seguinte, o título desse vídeo não foi um clickbait, não. Realmente a Titi é a humana mais chata do anime. Isso porque, galera, essa chatice toda que a Titi tem no anime não existe no mangá, apenas no anime. A Toei meio que tentou fazer a Titi como se fosse um alívio cômico. Porém, esse alívio cômico meio que acabou não tendo tanto sucesso, porque as cenas com a personagem Titi são uma das mais chatas que se tem em toda a obra. No mangá, a Titi só dá ali umas 2 ou 3 palavrinhas e pronto, coisa rápida, acabou. Enquanto no anime, ela tem bem mais destaque. Bom, mas sem mais enrolação, vamos lá descobrir por que a Titi é tão chata. Então fica aqui comigo e descubra. Primeiro de tudo, galera, como a gente diz aqui no Ceará, meio que a Titi estava viçando atrás de casamento desde novinha. A Titi, assim que ela apareceu pela primeira vez no anime, já estava doida para casar com alguém. E olha que ela nem tinha sido uma adolescente direito ainda. O Yantia deu em cima dela e ela já ficou toda derretida. E olha que o Yantia só queria mesmo salvar a sua vida porque ficou com medo do Rei Cutelo. Então ela foi lá e encontrou o Goku, que na época não sabia nem o que era uma vagina, e já fez o cara prometer que ia casar com ela. E o Goku não sabia o que era um casamento. Guarde bem esse detalhe, pois ele será usado bem em breve. Mas ok, mesmo assim o Goku promete se casar com ela. Depois de alguns anos, a Titi sai das montanhas Freepen, percorre vários quilômetros unicamente para cobrar a promessa do Goku. E guarde bem essas palavras, a Titi veio de longe para cobrar a promessa do Goku. Aí quando chega lá, ela já se demonstra uma garota bem surtada, uma red flag que o nosso Saiyajin não percebeu, e logo em seguida diz que o Goku havia prometido casar com ela, etc e tal. E o Goku explica que se confundiu, mas fala que vai cumprir a promessa mesmo assim, porque promessa é promessa. E aí você pode me dizer, Igor, mas já que o Goku não queria, ele deveria ter negado. Mas esse mesmo Goku, se tivesse negado, você seria o primeiro a criticar, dizendo que o Goku não tem palavra, etc e tal. Então sim, o Goku foi muito honesto ao cumprir a sua promessa. E guarde bem essa informação. Bom, depois de todo o episódio do 23º torneio, eles finalmente se casam e vão morar juntos. E depois de alguns anos, nasce o Gohan, que no meu ponto de vista foi o que mais sofreu nas mãos da Titi. E logo no início de Dragon Ball Z, os guerreiros Z perguntam se o Gohan tem algum tipo de força, e Goku explica que não sabe dizer ao certo, porque a Titi é muito rigorosa com o Gohan, e diz que não deve treinar porque a era das lutas acabou e agora só era a era dos estudos, né? Cara, a Titi parece que não viveu no período em que o Piccolo Daimao dominou o mundo ali por alguns dias, né? Tipo, ela não percebeu que se o Goku não fosse forte, toda a Terra teria ido jogar no Vasco. Igor, mas ela é mãe. Meu amigo, pelo amor de Deus, entre salvar o planeta inteiro e, sei lá, você fazer sua faculdade ou estudo, o que é que tu acha que a tua mãe ia escolher? Com certeza minha mãe ia escolher pra eu estudar. Com certeza, ela seria bem besta de querer que tu fosse estudar e a Terra todinha virasse um caos e fosse destruído, né, cara? Isso não faz o menor sentido, mas tudo bem, beleza. Passados alguns tempos, né, chega ali a saga Saiyajin e o Piccolo, que até então era o rei do mal, se sacrifica para salvar a vida do Gohan. E a Titi não tem nenhum pingo de gratidão por esse ato heróico do Piccolo e quer que o Gohan fique em casa, ao invés de ir a Namekusei. Igor, mas é porque Namekusei era perigoso. Cara, nessa época ninguém sabia se Namekusei realmente seria perigoso ou não. Ninguém fazia ideia dos perigos ou de sei lá o que existia lá, entendeu? Só que tipo, a Titi deixou que o egoísmo dela falasse mais alto. Porque assim, cara, presta atenção, raciocina aqui comigo.
Imagina que alguém salva a vida do teu filho e esse alguém se sacrifica, ele perde a vida para salvar a vida do teu filho. Se houvesse ali uma chance de trazer essa pessoa de volta à vida e seu filho dissesse: "Ah, pai, eu quero ir ressuscitar aquele cara que deu a vida por mim", você ia chegar e dizer assim: "Não, meu filho, não vá não"? Você seria egoísta a esse ponto? Cara, dependendo da sua resposta, isso fala muito mais de você do que a própria Tite. Mas tudo bem, galera. Passado ali algum tempo, terminou a saga Namekusei, Goku voltou pra Terra. E aí, galera, vem aquele famoso episódio filler, onde a Tite obriga o Goku a tirar a CNH. E aí é nessa parte aqui que todo mundo fica com pena dela. Ai, o Goku é um péssimo marido, o Goku não trabalha, o Goku é preguiçoso, só quer saber de lutar. Cara, tu esqueceu que foi a Tite que decidiu casar com o Goku? Foi ela quem foi lá, foi ela quem insistiu pro Goku casar com ela. E o Goku só casou com ela pra cumprir a promessa, porque ele era muito, mas muito honesto. E é tipo assim, é igual a seguinte situação: a mulher já sabe que o camarada é traidor, né? Ela namora ali com o cara traíra. Então, ela sabe que o cara traiu várias namoradas, que muitas amigas já avisaram que ele era traidor, e mesmo assim ela insistiu em ficar com aquele cara. Se essa mulher leva a chifre, ela é digna de pena? Claro que não, galera, porque foi ela que foi atrás. Então por que eu deveria ter pena da Tite, sendo que foi ela que saiu vários quilômetros pra ir lá perturbar o Goku pra casar com ele? Eu tenho certeza que o Goku sozinho, se fosse só depender do Goku, o Goku não teria ido procurar a Tite não. Aliás, ele nem lembrava disso. E outra, galera, vocês querem exigir que um alienígena, tenha o mesmo senso de proporção dos seres humanos, cara. Tudo bem, tipo assim, um ser humano entender que é correto trabalhar, ter seus filhos, etc e tal. Mas o Goku não era um ser humano, ele era um extraterrestre, cuja habilidade primordial da sua raça era lutar. Então meio que tipo, exigir que o Goku trabalhasse, agisse como um humano comum e normal, meio que seria forçar algo que ia totalmente contra a natureza do Saiyajin. E foi isso que a Tite fez. Claro que quando chega ali a parte do arco do Majin Buu, a Tite tem a sua redenção. Por quê? Porque ela começa a perceber, depois que o Goku morreu e o Gohan foi o único ali que foi capaz de defender a Terra, ela consegue compreender que é necessário que os filhos dela se tornem fortes, porque se a Terra passar por dificuldades, apenas ali os guerreiros Z é quem são, vamos se dizer assim, heróis que podem salvar a Terra. Mas até antes, cara, da saga do Majin Buu, a Tite era uma personagem extremamente chata e é indefensável, cara. O Gohan foi um dos que mais foi prejudicado. Por quê? Porque por conta desse pensamento da Tite, o Gohan ficou acovardado nos primeiros momentos ali da saga Saiyajin, sem contar também que o Gohan poderia ter tido um desenvolvimento bem melhor e não teve, porque a Tite ficava ali pressionando ele para que ele fosse estudar ao invés de treinar. Ah, Igor, mas só que isso tem motivo, porque a Tite, ela é mãe, ela quer o melhor pro Gohan. Cara, mas você tem que compreender que por mais que tivesse momentos de paz, nada impedia dela deixar o Gohan de treinar um pouquinho. Ela queria que o Gohan ficasse estudando 24 horas por dia, e isso não é lá muito certo. Tanto é que, se você for parar para analisar, os únicos que ainda seguram o barco ainda é o Goku e o Vegeta, porque se você for depender do Gohan lá no Dragon Ball Super, o Gohan não consegue defender a Terra, cara. Tanto é que ele perdeu facilmente pro Freeza, única e exclusivamente pelo fato de que ele estava fraco. E essa fraqueza dele se deu justamente porque a Tite meio que tolhiu o menino. Ela fez com que o garoto ficasse preocupado apenas com o estudo. Ele não tinha tanto senso de responsabilidade. Claro que o Gohan vai mudando ao longo do tempo também, assim como a Tite mudou. Mas é inegável que a Tite atrapalhou o Gohan inúmeras vezes. A gente também tem que entender que sim, a Tite está preocupada com o estudo, é natural. Mas se a Terra fosse destruída, cara, não existiria futuro algum. Sem contar que os torneios de artes marciais pagavam muito bem, né? E ela nunca se preocupou com isso. Ela simplesmente queria que o Gohan estudasse para satisfazer o ego dela. Porque ela que queria que o Gohan fosse um cientista. Era ela que queria que o Gohan fosse um cara muito entendido. Você observa
observa que é aquele tipo de pessoa, como por exemplo, sei lá, o seu pai é carpinteiro e quer que você seja carpinteiro porque ele também foi. Então, tipo, a Tite até meio que foi de certa forma controladora na vida do Gohan, né? Então, meio que sim, a Tite, por tudo isso aqui que eu tô te falando, se torna uma personagem extremamente chata e ela não é digna de pena. Afinal de contas, foi ela que procurou tudo isso pra vida dela. Ela poderia muito bem ter entendido que aquilo ali era um romance de infância, etc e tal, mas não. Foi ela que foi atrás, foi ela que inventou de se casar, não conhecia 100% o marido dela, e enfim, isso aconteceu e ela que tem que se virar com essas situações. Mas que a Tite é extremamente chata, principalmente nos filhos, em que ela vai querer se meter no meio da luta pra ajudar, que ela vai ficar querendo proibir o Gohan de treinar, que ela vai ficar querendo fazer as coisas do jeito dela, apenas do jeito dela, enfim, a Tite é uma personagem muito chata. Bom, mas e você, concorda ou discorda? Deixa nos comentários, tá? Porque é muito importante. Assim eu vou estar sabendo que você está curtindo o meu conteúdo. E não deixe de, por favor, apertar o botão do like, galera. Porque é esse botão aqui, é esse botão que vai fazer com que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas. Bom, é isso aí, galera. Tchau!